Olá, tudo bem? Bom, o assunto de hoje é a parte do cadastro de endereços. E aí, falando do cadastro de endereço tanto para clientes, fornecedores, inclusive os espaços de eventos, as casas de festas, como todo mundo chama, nós temos aqui dentro do BestLock um tratamento bem diferenciado, bem específico que foi pensado nessa estrutura, porque nós entendemos que o cadastro de endereço é uma informação muito importante e vai nortear uma série de facilidades aí ao longo da utilização do sistema, se bem implementado. Se vocês conseguirem entender, compreender como nós pensamos esse cadastro, para que não tenha um retrabalho aí no dia a dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alessandro Palmo, fundador da CP Sistemas, criador aí do BestLock, e agora aí com uma nova versão do sistema, convido a todos, para quem não conhece ainda o projeto do Biloc, a família Biloc vem a converter, a transformar tudo que a gente já fez aí em relação a soluções para empresas de locação de material e eventos. A gente está transformando tudo para o modelo web, um modelo completamente na nuvem. Então, quem não conhece, pode entrar em contato. A gente tem vários tutoriais aqui que estão explicando como isso funciona. Esse trabalho de hoje, esse vídeo que a gente está fazendo hoje aqui, ele fala especificamente do cadastro de endereços na versão do BestLock, mas compreendendo aqui como foi pensado, vai ser também fácil de entender, porque isso também foi migrado para a nova versão, tá bom? Bom, vamos lá na prática então. Eu vou abrir o nosso ambiente de teste, esse ambiente trial, como todo mundo já tem acompanhado. Vou entrar especificamente em um cadastro de alguma pessoa aqui, tá? Lembrando, novamente, nós temos um tutorial que fala sobre o cadastro de pessoas, e cadastro de pessoas para nós são todas as pessoas que a sua empresa tem algum tipo de relacionamento, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor e pode ser uma casa de festa, embora o evento esteja saindo no nome de uma determinada pessoa, o nome, por exemplo, do dono da festa, ou no nome do intermediário, você vai ter a casa de festa com uma pessoa devidamente cadastrada. A gente vai na sequência do vídeo também ilustrar isso. Eu vou pegar uma pessoa qualquer, de propósito aqui, que não tem nenhum endereço. Se vocês observarem aqui, eu já acessei um cadastro, então eu peguei o Brandon Mendonça aqui, que é o ID 39, ele não tem nenhum endereço cadastrado, tá? Então aqui não é a tela de edição. Então aqui é a tela de consulta, a gente fez a pesquisa e carregou essa informação. Se eu quiser buscar, ou seja, cadastrar novos endereços e editar ou endereços que já existam, eu vou utilizar essa função aqui, esse botão endereços. Primeira coisa é entender por que isso é feito desta forma e eu não tenho direto uma alteração aqui. Porque lembrando lá naquele tutorial de permissões que a gente já explicou, eu posso atribuir determinadas permissões diferenciadas para os meus usuários. Então eu posso dizer que um determinado usuário pode até alterar um cliente ou incluir um endereço ou não poder criar novos endereços ou excluir endereços. Então eu consigo ter o nível de condicionamento de acesso muito detalhado. Então, se a gente tem tudo na mesma interface, no momento que eu digo que um determinado usuário pode alterar um cliente, ele pode alterar qualquer informação do cadastro. Então, isso às vezes pode ser fácil, pode ser prático, mas pode ser perigoso, porque aí você dá a permissão total. Mas lembrando sempre que todas as alterações têm um controle de log, a gente mantém todas as atualizações, todas as alterações realizadas pelos seus usuários e acessíveis para que vocês possam auditar. A gente também tem vídeos que explicam isso de uma outra maneira mais detalhada. Mas vamos lá, então acessei o cadastro de endereços, o cadastro de pessoas e vou acessar a opção endereços aqui. Aqui, o que a gente gosta de explicar e sempre frisar? O sistema ele está conectado, ele faz uma consulta, na verdade, sempre que você vai informar um novo endereço, ele faz uma consulta a uma base pública de CEPs, não é a base dos Correios, porque lá é uma base privada, tem todo um processo diferente o processo, então a gente usa bases públicas, tá? De uso gratuito, então você não tem nenhum tipo de licenciamento, nenhum tipo de custo para fazer esse tipo de consulta e manter o cadastro sempre atualizado. Então esse cadastro é como você hoje comumente vê quando você vai fazer uma compra, por exemplo, no e-commerce, você coloca o CEP, que é do seu, da sua casa, da sua residência, por exemplo, e essa é feita uma consulta e lá é carregado o seu endereço de forma automática. A gente tem a mesma funcionalidade aqui, tá? Então vamos voltar aqui, só para a gente acompanhar passo a passo. A gente tem o cadastro de endereço, então eu vou querer colocar um novo endereço para essa pessoa. Tudo que eu estou mostrando aqui
vale ressaltar que não interessa se eu estou fazendo um cadastro de um cliente, no endereço de um fornecedor ou de uma casa de festa, não tem diferença, o processo é exatamente o mesmo, porque nós temos um nível o cadastro de pessoas como um todo, e dentro dessas pessoas são devidamente classificadas. Então, a forma de usar para um tipo de pessoa é a mesma coisa para qualquer outra, tá? Então, muitas pessoas nos perguntam, como é que eu cadastro o endereço de uma casa de festa? Como é que eu cadastro um espaço de eventos e coloco o endereço de entrega? Tudo que eu estou falando aqui vale para qualquer tipo de pessoa. Isso é muito importante entender, porque isso traz toda uma facilidade de entendimento, de compreensão do todo aqui, tá? Então vamos lá. Selecionei a opção endereço, ele vai abrir essa janela, e aqui o que eu vou fazer? Lembrar que eu tenho uma opção mais aqui, porque eu não tenho. O que eu tenho que dizer sempre, né? Também nós já explicamos aqui, nós temos os botões de navegação, de interação que o usuário vai dar para o sistema e vai dizer o que ele quer fazer. Então eu quero incluir um novo endereço, então eu acessei o cadastro de endereços e eu vou clicar na opção mais para incluir. Ele já posiciona aqui no campo do CEP e eu vou informar o CEP. Então, normalmente também nos pergunta, mas eu não tenho CEP, como é que eu faço? Eu vou fazer passo a passo das duas formas, mas partindo do princípio que, sei lá, 90% dos casos sempre as pessoas já sabem o CEP, então fica muito mais fácil. Eu vou colocar um CEP qualquer aqui, 91.320.050. Vamos ver o que acontece com esse CEP aqui. Ó. Observe que quando eu coloquei esse CEP, automaticamente já veio aqui, ó, Praça Farroupilha, que na verdade isso aqui é um dado de teste, então, que a gente tem na nossa base de experimentação, e aqui eu vou colocar um número, certo? Então já existia esse. Por que veio rápido, de forma instantânea, e simplesmente passou para o campo de baixo? Porque esse CEP já existia aqui na base. Então agora eu vou complementar aquilo. Então um CEP, vou falar na sequência também como é que é a diferenciação, a gente vai entrar no cadastro CEP para vocês verem, eu vou dizer que isso aqui é no número 10, está no apartamento 202, tá? Então aqui é só um complemento. Eu já vou explicar o que serve descrição, classe logística, eu vou passo a passo com vocês aqui. Gravei. Então, essa é a maneira mais simples, mais objetiva, ou seja, eu usei um CEP que já tinha no meu cadastro, dentro da base de dados, e simplesmente informei o número e o complemento. Agora eu vou colocar aqui um outro, veja que a gente continua no mesmo cadastro, mas eu vou colocar um outro endereço, tá? Eu vou colocar 90, deixa eu botar aqui, 90, 780, 020. Vamos ver se existe esse CEP. Ó, não existiu. Esse é exatamente o momento que eu queria mostrar para vocês, ou seja, este CEP solicitado neste momento não existe, ou seja, nunca foi utilizado por vocês dentro do sistema. Ou seja, então esse CEP é desconhecido dentro da implantação de vocês, do uso do sistema até então, ele é desconhecido aqui. Mas eu posso fazer uma pesquisa na internet. Tá? Ele não encontrou. Tá? Então eu vou tentar pesquisar, vou para um outro exercício aqui. Vou botar aqui 90, 670, vou botar aqui 90, 420, 060. Vamos ver se a gente consegue buscar aqui. Ó, encontrou, tá? Eu voltei aqui com esse outro CEP só para mostrar para vocês, quando a gente busca um CEP que existe, ele vai trazer aqui a lista de possibilidades daquele CEP. Por que a gente chama lista de possibilidades? Por quê? Porque você pode estar pedindo um CEP onde tem aquela situação lá do par, lá do ímpar, até o número tal é um CEP, até o número tal é outro. Então, ele às vezes lista aqui uma série de possibilidades daquele mesmo CEP. Ou você pega, por exemplo, o CEP de uma cidade pequena, a cidade inteira tem aquele CEP. Então, você tem que escolher qual é a rua daquele CEP. Então, ele vai lhe mostrar as possibilidades. Ele foi aqui, a partir desse botão pesquisa, ele buscou, tá? Ou seja, dentro de todo o cadastro de CEP, esse público que a gente consulta, e trouxe esse endereço aqui. Tá? No momento que ele trouxe esse endereço, eu vou colocar aqui o número e vou colocar o complemento aqui também. Muito bem. Gravou. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente navegar aqui, ó, a gente tem os endereços já cadastrados para essa pessoa. Tá? Como é que eu edito isso? Novamente, sempre dentro do formulário de edição, do respectivo formulário para aquela informação. Então aqui o que a gente tem? Ó, eu tenho, por exemplo, ó, a Praça Farroupilha, se eu quiser endereços. Ó. Então aqui eu consigo também navegar dentro dos endereços cadastrados. Neste espaço aqui, nessa coluna, você pode definir o tipo de endereço que você está atribuindo àquela pessoa. Então eu posso dizer que a Praça Farroupilha é o endereço comercial residencial, tá? E eu posso definir que essa
Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado é o endereço de, sei lá, o endereço de cobrança dessa empresa, certo? Então, com isso, eu qualifico o meu endereço. Então, novamente, aquela primeira afirmação que eu fiz lá no início do vídeo. Ou seja, quando a gente está tratando o endereço como um dado complementar, mas não simplesmente um dado informativo, eu posso tratar esse endereço de forma específica aqui, o sistema, né, vai conseguir usar isso de uma forma muito mais apropriada e muito mais fácil. Então, eu vou dar um exemplo, eu não vou mostrar aqui, porque não é o momento do vídeo, mas, por exemplo, quando você define que esse aqui é o endereço de cobrança do cliente, automaticamente, quando você for emitir uma fatura comercial, ou emitir um boleto para ele, por exemplo, é possível que o sistema vá buscar, né, ele vai como existe essa prerrogativa de endereço de cobrança para esse cliente, ele vai entender que esse é o endereço que você deve mandar os seus boletos, caso você tenha o boleto integrado com o sistema. Então, ou seja, você está muito mais do que colocando um simples endereço aqui, onde depois você tem que ficar escolhendo e informando o sistema qual você quer usar, você já está classificando esse endereço e isso vai facilitar o seu dia a dia também, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um outro endereço para essa pessoa, vou botar aqui um CEP também, 90 230 010, por exemplo. Vamos ver o que acontece? Ó, novamente ele não encontrou o endereço na base, tá? E eu vou fazer uma pesquisa, ele trouxe novamente um outro endereço já existente. Olha só, esse é o exemplo que eu queria mostrar, também como eu falei lá do par, lá do ímpar, e o sistema aqui ele mostra, ó, uma interface secundária que você tem que dizer, porque você não pode cadastrar para este endereço, ou seja, dizendo que o endereço desta pessoa neste CEP tem essa informação. Você tem que retirar isso aqui, ó. Ele só está lembrando, ó, que de 702 até o fim é lá do par. Isso aqui vem do cadastro de CEPs. Então, o que a gente vai dizer? Se é esse CEP aqui, eu vou apagar isso aqui, vou dizer que é na Avenida Voluntários da Pátria, ó, Rua Voluntários da Pátria, eu vou dizer que isso aqui é o número 802, por exemplo. Não tem complemento, complemento é opcional, apartamento, quilômetro, casa, enfim, o que você quiser colocar. Bom, dessa forma você colocou aqui. Sempre lembrando que para cadastrar um novo, você tem que colocar no mais. Assim como você cadastra um novo item, ó, como você cadastra, por exemplo, um novo produto, um novo kit, ou seja, qualquer cadastro, sempre qualquer informação nova, você clica no botão mais, ele vai abrir um novo formulário, ou seja, vai abrir um espaço novo naquele formulário para você colocar, preenchê-lo e aí gravar as informações. Tá? Bom, vamos seguir aqui em algumas informações complementares que a gente tem. Tá? O que você pode fazer? Tratando de um espaço de evento, por exemplo, você poderia qualificar, além de definir que isso aqui, vamos dizer que esse aqui é o endereço, né? Vamos supor que isso aqui fosse um espaço de evento, uma casa de festa, e aqui você poderia vir aqui e dizer que este endereço aqui é o endereço de entrega, sempre que você usa. Então, cada vez que você se referenciar a essa pessoa, e você escolher esse endereço, você está entendendo que isso aqui é um endereço para entrega de material. E aí você pode colocar aqui uma descrição, casa de festas, por exemplo, Brandon. Tá? Então você pode qualificar esse endereço, ou seja, você pode dar um nome, atribuir esse endereço aqui, um nome e uma descrição legível aqui, da forma que você está acostumado a conhecer esse endereço. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos classe logística, é um assunto que a gente trata também num processo de integração com a versão nova. Então aqui você, tendo a integração, você vai poder qualificar esse endereço de acordo com a categoria logística desse endereço. Então, por exemplo, endereços de difícil acesso, então você pode classificar, por exemplo, criar classes logísticas simples, fácil, complexa, média, A, B e C. Você cria uma categorização de acordo com o nível de dificuldade de acesso daquele endereço, e isso depois vai lhe ajudar a qualificar a formação de valor de frete, de associação de mão de obra em orçamentos, em pedidos. A gente vai tratar também especificamente, mas só para você conhecer, classe logística define a possibilidade de você identificar aqui para aquele endereço o padrão, ou seja, qual é o nível de dificuldade logística que você tem para entregar e coletar materiais nesse local. E aqui você pode colocar, por exemplo, observações diversas. Você pode colocar isso aqui ao lado da entrada, por exemplo, do ginásio. Então você pode, isso aqui vai ser levado também às demais estruturas do sistema, os demais módulos, a título de informação complementar. Tá? Bom,
O que mais que a gente pode explicar para vocês aqui e orientar a título de facilidade de uso? A gente vai entrar aqui em mais, vou cadastrar um novo endereço. Eu não sei o CEP, vamos supor que eu não sei. O meu cliente está na minha frente, está com o telefone, enfim, ele não informou o CEP. Eu dou um tab, ele vai voltar para aquela tela de endereços e a partir dali, se eu não sei o CEP, eu posso colocar. Vamos supor que eu quero um endereço aqui, rua, sei lá, Paulista, vou botar para Paulista, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Vou pesquisar aqui. Ó, então ele trouxe, na verdade, todos os logradouros, todos os endereços que contemplam a palavra paulista. Então ele não trouxe somente a Avenida Paulista, mas ele trouxe, por exemplo, algumas ruas que têm o termo paulista. Inclusive, ó, Rua Leais Paulistanos, porque tem o termo paulista ali no meio. Ó, Rua Correio Paulistano, a mesma coisa. Ó, Rua do Mar Paulista. Então vamos supor que seja essa aqui, ó. No balneário Mar Paulista, eu vou colocar aqui. Então ele já trouxe o CEP para mim. Então, viu que eu consegui trazer um determinado endereço sem saber o CEP, ou seja, eu posso buscar o CEP também a partir do nome da rua. Eu vou complementar aqui o número e o complemento, por exemplo. Aqui eu não vou botar nenhum complemento e vou gravar isso aqui. Tá? Então essa é uma outra forma de vocês buscarem esse tipo de endereço, ou seja, vocês cadastrarem endereços dessa forma. Muito bem, para complementar esse vídeo, para a gente poder finalizar de uma forma bem objetiva, o que eu quero mostrar para vocês? Opa, vou voltar aqui. Vou fechar essa janela aqui, vamos voltar aqui de novo. Vamos lá. Para a gente finalizar, eu quero mostrar aqui o que aconteceu quando a gente foi cadastrando esses endereços. Aqui dentro de endereços a gente tem CEPs. Ó, eu tenho a lista de cidades, a lista de bairros, a lista de CEPs. Nós temos um tutorial que explica essa questão das tabelas de forma individualizada, mas eu vou mostrar aqui, embora a gente já tenha explicado isso também no tutorial específico das tabelas, o que acontece quando a gente foi cadastrando esses endereços. Então, se eu botar Paulista aqui, ó, o que o sistema fez? Ó? Ele cadastrou para nós, ele criou esse registro numa tabela de CEP interno. Lembra lá no início do vídeo que eu falei? Quando a gente, primeiro o sistema busca numa tabela local, se existir aquele CEP ele já traz, então ele não busca na internet, e aí se ele já conhece aquele endereço que é vinculado àquele CEP, ele já traz de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, porque ele já conhece aquela informação. Se ele não conhece, ele vai buscar na internet. Então, eu quis mostrar aqui para vocês, eu não vou entrar em detalhes do preenchimento daqui, porque nós temos, como eu falei, separando esses vídeos para facilitar o entendimento, só para mostrar o que a gente fez lá no cadastro de endereços, veio aqui para o cadastro de CEPs. Tá? Então eu vou mostrar aqui, de uma forma que é o mais importante nesse momento, deixa eu pegar aqui, a gente tinha uma situação, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, então, por exemplo, eu quero corrigir. Não sei se vocês podem voltar ao vídeo e observem que lá aparecia Praça Farroupilha. Aqui, de propósito, eu forcei essa situação porque eu posso corrigir, eu posso querer ajustar da forma que vem essa informação. Então, por exemplo, lá agora vai aparecer somente Praça Farroupilha porque eu tirei o termo praça que estava junto com o nome do logrador. É muito comum, às vezes, os usuários mais novos, acabam não percebendo, e quando tem aquela informação do lado par, lado ímpar, acaba não mudando aquilo e fica errado o cadastro, ou seja, você acaba deixando essa informação repetida. Então você pode localizar esse CEP que está vinculado aqui, porque lá a gente só está vinculando a associação do CEP àquele endereço que você está colocando para aquela pessoa, e você pode vir aqui a qualquer momento e ajustar isso. Você tem, ó, rua, por exemplo, vou tirar a rua que está repetido aqui, então você poderia fazer da forma mais conveniente para o seu caso. Ó, e gravei. Tá? Bom, então a ideia desse vídeo foi explicar um pouquinho como funciona o cadastro de endereço, ou seja, mostrando todas as facilidades aqui de cadastro, a interação com o cadastro de CEP externo, para que vocês consigam manipular isso aqui. E, por fim, a alteração é a mesma coisa. Eu quero alterar esse CEP. Então, eu posso vir aqui e, eu coloquei um complemento errado. Eu vou apagar esse complemento aqui, ou vou corrigir, vou botar 232. Simples, uma simples alteração de um registro. É a mesma coisa que qualquer alteração de qualquer outro registro no sistema. Então, não muda nada. É só clicar no botão da alteração e escolher a informação que quer alterar. E se vocês quiserem excluir algum endereço,
Lembre-se que quando vocês excluem, vocês estão tirando a referência deste endereço para aquela pessoa. Então, por exemplo, esse endereço de entrega aqui não se refere mais a esta pessoa. Eu vou aqui no menos e apaguei o endereço. Ó, então eu tirei a relação deste endereço e o endereço comercial agora eu quero deixar somente na Rua do Mar Paulista e vou tirar isso aqui. Então eu vou dar um menos aqui e excluir. Então eu excluí a relação, ou seja, esse endereço não pertence mais a essa pessoa, mas o CEP que eu cadastrei já ficou cadastrado, ou seja, aquelas informações que são genéricas, ou seja, que poderiam servir para um outro cadastro, já ficaram guardadas e estão ali no histórico. Então vai permanecer de fácil acesso também na busca. Tá? Bom, e por último, a última coisa que nos perguntam também, eu vou procurar Brandon aqui, e observem que agora aparece o Brandon Mendonça 2 vezes. Ele não está repetido, ele não duplicou, não é um erro. Por que ele aparece 2 vezes? Se vocês observarem aqui, o Brandon tem o ID 39, é o código dele dentro do sistema. Ele vai ser sempre o 39. Só que eu tenho para este Brandon 2 endereços. Vamos lá. Vou esticar essa janela de pesquisa, vou personalizar isso aqui de uma forma mais amigável para essa utilização e de repente eu gosto de usar assim. Então cada usuário tem uma forma de personalizar. Eu vou colocar aqui o endereço, tá? E vou deixar o código lá para trás. Então eu consigo saber, ó, que eu tenho um endereço do Brandon aqui em Porto Alegre e um endereço do Brandon, por exemplo, em São Paulo, certo? Quando eu clico aqui, veio o código 39. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse outro só para mudar ali, ó. Então eu tenho o Brandon Alvarez, que é uma pessoa que é o ID 38, e tenho o Brandon, por exemplo, o ID 39, que está também no cadastro aí em São Paulo. É a mesma informação, tá? Bom, por hoje eu acredito que essas informações aqui sejam suficientes para que a gente tenha levado a melhor orientação possível sobre esse cadastro. Então, sempre lembrando, tudo o que a gente falou vale para endereço de cliente, endereço de fornecedor, qualquer tipo de endereço de qualquer pessoa que você associa no cadastro, tá bom? Por hora é isso, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Dúvidas, comentários, podem comentar direto no vídeo aqui, podem enviar e-mail para o suporte que a gente responde aí da forma mais breve e de forma mais elucidativa possível. Obrigado.